Olá, nossa proposta é utilizar o programa ImagenD para avaliar a área, a circunferência e o diâmetro das pulpas de Spodoptera frugiperda, também conhecida como a lagarta do cartucho, em dois experimentos comparativos entre pulpas oriundas de lagartas alimentadas com milho convencional e pulpas oriundas de lagartas alimentadas com milho transgênico. O primeiro passo para se fazer as medições ou utilizar o ImagenD é fazer um pré-tratamento da imagem que foi obtida dos exemplares. Aqui no caso, que eu tenho da pulpa oriunda do cultivar convencional e da pulpa oriunda do cultivar transgênico. Ao capturar essa imagem, ela vem com resoluções específicas, que são definidas como DPI. No entanto, essa resolução específica, ela não consegue ser avaliada ou utilizada pelo programa. Eu preciso fazer uma transformação dessa resolução da imagem em centímetros. E para isso, já tem um valor pré-definido, que é um valor fixo de 2,54 centímetros, onde eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o valor do DPI que eu observei da minha imagem que eu capturei e vou dividir esse valor por esse valor fixo para fazer uma quantificação em centímetros para a minha imagem. E como é que eu posso fazer isso para fazer essa transformação? Quando eu vou fazer essa etapa, que eu vou chamar uma etapa de pré-tratamento da minha imagem, eu posso usar qualquer programa que eu já tenha disponível para tratamentos de imagens, de captura de imagens, também conhecido como programas de tratamento de fotografias. Pode ser o Photoshop, o Picture Manager, qualquer outro que você tenha e você possa usar disponível na rede. É importante eu fazer essa transformação, por quê? Porque eu preciso quantificar área, diâmetro e circunferência. E essa quantificação ela tem que ser em valores definidos em centímetros. Então eu tenho que fazer a conversão desses pixels que foram capturados da minha imagem em centímetro. Após eu feito o cálculo da minha imagem, que foi definido em 28,8, eu vou diretamente no programa, o ImagenD, eu abro o programa e vou no macro File, Open, e seleciono a minha imagem. Essa imagem que ela vai vir, que eu fiz da seleção, é aquela imagem que foi observada que ela tinha 72 dpi. Eu vou no meu macro Analyze em Set Scale e preencho o valor calculado como nós fizemos na figura anterior e como vai ser representado agora aqui. A distância em pixels dessa minha imagem vai ser de 28,8 centímetros. A distância conhecida que eu vou pedir as variações dessas variações vai ser de 1 centímetro e a razão do pixel vai ser de 1 centímetro. E a unidade de leitura que eu vou usar eu vou deixar como unidade. E aí eu vou observar se esses valores eles estão sendo realmente os que eu defini. Então eu vou dar o OK. Definida então as variações da minha medida, ainda assim eu preciso transformar agora a minha imagem, que está em cores, em imagens em tons específicos que o programa possa trabalhar. Aqui, especificamente, na escala de cinza. Por quê? Porque como eu vou trabalhando com medições específicas, depois eu preciso transformar, que é um passo mais adiante que a gente vai ver, em elementos de contraste. Então, a minha primeira etapa vai ser agora fazer o quê? Transformar a minha figura ou a imagem capturada, que eu também posso chamar de objeto, e transformar as cores agora em tons de cinza. Como é que eu vou fazer aí? No macro Image, eu vou em Type e peço 8 bits. E eu faço essa transformação. Observe que mesmo eu após fazer a transformação, aparece uma região de sombra nas minhas imagens. Isso também pode entrar como um ruído e atrapalhar as minhas medições. Então, para que eu evite esse problema,
eu vou agora definir a minha imagem em cores de contraste. Como eu estou trabalhando com variações de cores, que é o fundamento do programa do ImagenD, eu vou transformar todas essas minhas imagens, hoje capturadas, em quê? Em dois grandes áreas de contraste, preto e branco, onde eu vou ter uma leitura do meu pixel máximo e do meu pixel mínimo. E aí, eu vou no meu macro Image, eu vou em Adjust e peço para observar o Threshold. No Threshold eu venho na opção branco, preto e branco. E aí eu vou ter os meus elementos de contrastes. E assim eu consigo fazer com que minha imagem ela torne-se o quê? Ela torne-se mais uniforme. E assim eu vou ter menos interferência de outros elementos que eu vou encontrar na minha avaliação dessa imagem. Seguindo a próxima etapa, nós vamos definir os parâmetros de medida. Então, eu já tenho a minha imagem, que foi transformada em tons máximos e mínimos, e agora eu preciso especificamente definir quais são os meus parâmetros de medida. Como eu estou trabalhando com um estudo comparativo, eu quero saber qual é a área específica de cada indivíduo representado na minha imagem. Eu quero saber a descrição do seu formato. Eu quero saber o perímetro e eu quero saber o diâmetro de cada um elemento para que eu consiga fazer o quê? Para que eu consiga fazer a minha avaliação específica. Então, eu vou no macro Analyze e dentro da ferramenta Set Measurements, eu vou marcando todos os pontos que são do meu interesse. E aqui, o meu interesse específico vai ser o quê? Circunferência, área e diâmetro. Definindo os meus perímetros, agora eu preciso definir especificamente o que o programa vai fazer a leitura. Então, eu tenho que contornar a minha área de leitura. Então, usando a ferramenta Wend ou Trace, eu vou contornar cada figura da imagem para que eu possa definir e eliminar o máximo de área que eu tenha e que ela seja dispensável. Aqui no caso para minha medida. Então eu vou fazendo com que eu tenha uma área ou para que eu tenha uma resolução cada vez melhor. Então, no próprio ImagenD, eu vou usando a ferramenta Wend ou Trace e ele vai clicando, eu vou abrir agora uma área específica. E eu faço isso especificamente, faço para um indivíduo da minha imagem e depois para o segundo indivíduo da minha imagem. Após a minha seleção, eu vou fazer agora o processo de quem? O processo para fazer as medições. Então, no macro Analyze, eu vou na minha ferramenta Tools e peço o ROI Manage. O que o ROI Manage ele vai fazer? Ele vai fazer uma filtragem e ele vai avaliar justamente o que? Justamente aquela figura que está o quê? Que está selecionada naquela área de contraste. E ele vai estar marcando o quê? E ele vai estar adicionando para elas o quê? Valores. E aí, fiz a minha seleção, ele marcou e eu peço adicionar ou T, para que ele vá salvando todos esses valores. Faço de um indivíduo e depois eu faço do segundo indivíduo. E assim eu passo para o passo seguinte. Feito essa marcação de todos os indivíduos, agora eu preciso fazer uma comparação. E como é que eu vou fazer a comparação? Eu vou fazer a comparação criando um polígono, onde eu tenho o quê? Eu tenho todos os indivíduos que já foram pré-medidos, para que haja agora uma medição específica da área contendo os dois. E assim depois eu posso observar a diferença desse somatório. Então eu vou dizer assim, que feita cada seleção, vou fazer uma seleção geral, adicionando todos os elementos da imagem. No implicativo, agora, seguindo aquele mesmo procedimento que eu estava fazendo, em Tools, eu vou pedir agora, ao invés de adicionar, eu vou pedir para fazer o Measurement, que é o quê? Que vai ser um valor acoplado. E esse valor acoplado, ele vai me gerar depois um valor único, bem maior, que também vai ser conhecido como o valor geral. Terminadas essas análises, eu vou observar todos esses valores obtidos. Então,
qual é o meu próximo seguinte? No artigo File, eu vou e peço para salvar como. E eu vou usar o mesmo nome que eu usei para o arquivo da imagem. Imediatamente, esses valores eles vão se abrir numa planilha de Excel. E aí eu preciso ter o cuidado de, observando cada avaliação do que eu feito, eu fazer a identificação por área de cada imagem. No caso de P1, que foi para a pulpa 1 ou pulpa convencional, de P2 para a pulpa 2 ou a pulpa transgênica, e o último valor, como eu tinha dito para vocês, que é o valor de quem? Dos somatórios das duas pulpas ou daquelas duas áreas específicas que eu tinha medido. E assim, nessa planilha que foi gerada, nós podemos observar que ele dá tanto o valor somado, como ele dá o valor específico de cada uma dentro do que eu tinha pedido, que era o quê? Que foi o perímetro, a circunferência e o diâmetro. E assim eu posso fazer o comparativo. Aqui eu usei, no caso, 2 indivíduos apenas. Porém, lembrando que numa medição, isso aqui é um exemplo de como a gente pode estar trabalhando com ferramentas de visão computacional para estar o quê? Para estar fazendo quantificações que muitas vezes para mim seria difícil. Visualmente eu posso dizer que a pulpa convencional ela foi muito maior do que a pulpa transgênica, mas em termos matemáticos, quantitativos, o que isso representa? Quanto é a minha diferença significativa? Então, com o uso dessa imagem, eu posso estar, com o uso dessa ferramenta, eu posso estar reproduzindo em todas as imagens que eu esteja trabalhando essas diferenças em termos quantitativos e depois poder até aplicar outras ferramentas específicas de quê? De um delineamento estatístico, para estar observando erro, os desvios, as variâncias e todos os demais valores ou todas as demais atribuições estatísticas que eu posso estar aplicando. Como material básico e suporte para a elaboração dessa ferramenta ou desta videoaula, né, apresento para vocês as referências que eu utilizei. Muitas são tutoriais, utilizando outros elementos, né, de experimentos biológicos, para fazer o quê? Para utilizar as ferramentas específicas para a gente fazer quantificações de observações de campo e de bancada. Um bom estudo